Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Galpão do Gaúcho Pachola, nesta fábrica de cuia campeira, plantada no coração da cidade de Santa Cruz do Sul. Nós levamos para vocês informações culturais. Neste podcast que tem o compromisso com a prosa, com a música, com a poesia regional gaúcha e do regionalismo brasileiro, mas em especial do Rio Grande do Sul. Estamos na edição 80 do nosso podcast, que vocês estão aí sintonizados em @doroteofagundes.com.br e na TV Tarca, tvtarca.com.br. Então eu agradeço a audiência de sempre, já nesses 1 ano e meio de Folcloreando, que iniciou lá em Porto Alegre, já passeamos por Florianópolis, tivemos um ensaio para fazer o primeiro podcast internacional em Montevidéu, mas o maio nos traiu no dia 1º, no dia 2, com um monte de chuva caindo de estrada e ponte, e nós não conseguimos arrancar daqui. Mas estaremos em breve realizando a nossa programação midiática ligada à cultura regional brasileira a partir do ser gaúcho, também no exterior. E claro que vamos começar pelo Uruguai. E por falar no Uruguai, me lembra da Argentina. E por falar em Argentina, me lembra hoje do que nós assistimos na Assembleia da ONU, a excelente intervenção do presidente argentino, que deixou um recado muito claro para o mundo, do ponto de vista socioeconômico, cultural e político, de que se trata de um país autônomo e que vai defender a liberdade, a igualdade, a humanidade, como nós aqui no Rio Grande do Sul passamos todo este mês de setembro trabalhando esse conceito, trabalhando esta ideia que os farroupilhas nos legaram em 35 a 45 e que nós continuamos hasteados com a bandeira farrapa, levando a todos essa ideia, esse sentimento, esta verdade que nos faz tão bem. E dos nossos convidados aqui, hoje está conosco mais uma vez a Marisa Roça, coordenadora da 5ª Região Tradicionalista do MTG do Rio Grande do Sul, e à minha esquerda o Jorge Ror, presidente da comissão do Enarte. Então os senhores vão saber hoje um pouco mais de como vão as coisas no movimento tradicionalista hoje depois das festividades e quais são os focos que estão sendo iluminados para trazer a todos nós. E vamos saber, evidentemente, o que nos espera essa joia, essa extraordinária movimentação que é o Enarte, o maior movimento de dança da América do Sul, e que de danças folclóricas na América do Sul, que nos orgulha tanto. E aqui está o presidente para nos contar sobre esse assunto tão interessante, tão bonito, que aqueles que não conhecem devem conhecer e prepararem-se para vir aqui para Santa Cruz, não só na Oktoberfest, mas lá em novembro também no Enarte. Esse programa tem o prestígio comercial, patrocínio dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, dos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir, vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Da Clínica Olus, estética facial, corporal, massoterapia e terapia integrativa, consultas com a biomédica naturopata Marion Henker, ali na Rua Assis Brasil 86, Santa Cruz do Sul. Do restaurante Bar e Tradição Espetinho, tem 2 entradas aqui em Santa Cruz, na Avenida Galvão Costa 690 e na frente do portão da Oktoberfest, com acesso também então pela Rua Tiradentes 223.
Funciona de terças a domingos, ao meio-dia e à noite. Farto cardápio gaúcho, uma gastronomia campeira de alto nível, com 25 tipos de drinks, chopps, vinhos e cachaça gaúcha, como esta, Cavaleiro Farroupilha, que nos acompanha há tanto tempo. Vocês sabem que este restaurante, o Espetinho, é atendido pelos proprietários e sua equipe. Os proprietários Virgínia Pilon e Evandro Figueira, que vieram lá de Santa Maria e presentearam Santa Cruz com essas delícias. As reservas para festas ou para pedir, inclusive, ao almoço, entregue em casa, vocês podem ligar no 055 999 078 182. Espetinho Churrasquinho dos Pampas, restaurante Bar e Tradição, um sucesso aqui em Santa Cruz do Sul. O apoio cultural dos produtos artesanais da marca Cavaleiro Farroupilha, facas numeradas e certificadas para o peão e para a prenda. Facas certificadas para as tuas próximas gerações. A Churrasquita, a churrasqueira que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. Inox, leve, portátil, que cabe em qualquer porta-malas, fabricado aqui em Santa Cruz do Sul. Então, para não ficar a pé no teu churrasco, leve a Churrasquita para casa. Tudo vocês podem pedir, junto com o livro Agenda Gaúcha, a agenda executiva mais cultural do Brasil, junto com a cachaça Cavaleiro Farroupilha Prata e Ouro, fabricada em Vera Cruz, no Alambique Miller, um produto orgânico e artesanal. Envelhecido em barril de louro. Ligue para código de área 51, WhatsApp 995 565 556. Chegando lá o teu pedido, chega aí a tua encomenda. Dito isso, meus amigos, quero salientar que o nosso editorial de hoje estará focando o acampamento Farroupilha, ou melhor, os acampamentos Farroupilhas. E numa prosa bonita em saber mais do MTG pela quinta região e saber mais sobre o Enarte, que vai acontecer agora em novembro aqui em Santa Cruz do Sul. Portanto, a Marisa e o Cláudio estão aqui para nos dar essas informações muito importantes. Mas como o nosso podcast é poesia, prosa e música, tem uma poesia aí ou não? Tem uma poesia aí? Não? Olha aí, ele sabe tudo. Eu estava brincando com ele que todo índio que usa uma bombacha tem que saber uma poesia, no mínimo, para contar para a prenda, tia. Aprende um verso, né? um verso de amor, seja um cantador. Então estamos convidando e fazendo essa campanha, e tenho certeza que o MTG, pela quinta região, e o Enarte, vai começar a incentivar que as pessoas que participam dessa corrente aprendam uma poesia. Isso é muito legal para os nossos poetas e para a nossa cultura oral. E aí é música. E a música hoje eu vou fazer para vocês um tema muito bonito do Mário Barbará Dornelles e do Aparício Silva Rico, ambos de São Borja, figuras maravilhosas, que já estão cantando e poetizando na Estância Grande do Céu, chamada Colorado. Um tema exibido na Califórnia da canção nativa e que tem foco nas revoluções, especialmente na Revolução de 23. E eu quero que vocês prestem atenção para esta letra, porque o que o Rílio escreveu e o Mário Barbará musicou lá na década de 80, ou 70, se não me falha a memória, para a Califórnia da canção, parece atual. Olha o tema, olha a música e olha a letra, e vê se não estamos num dia de hoje. De bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte, o sangue que se levanta, onde havia um
lenço branco. Brota um rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chama um bandido, quem morre chama um herói. Do fio que dói, quem morre, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói. Era no tempo das revoluções, das guerras bravas, irmão contra irmão, do lenço branco contra o lenço colorado, do mercenário contratado a patacão. Era no tempo, o inimigo não se popa, prisioneiro era defunto, e se não fosse era exceção. Botavam neles a gravata colorada, que era o nome da degola nesses tempos de leão. Era no tempo em que os mortos votavam e governava os vivos até nas eleições. Era no tempo do combate a ferro branco, que fuzil tinha muito pouco e era escassa munição. Olha a faca de bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Onde havia um lenço branco, brota o rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chama um bandido, quem morre chama um herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói. Olha a faca de bom corte. Era no tempo que os mortos votavam e governavam os vivos até nas eleições. Não está certo esse tema aí de hoje, parece que escreveram para o momento atual, não. Mas era 1980 e pico, está chegando o nosso outro convidado especial aí, do MTG, do Enarte. Senta para cá, Cláudio Mariani, que está chegando também nesse momento, depois de uma chuva baguala que estava aí. Eu acho que ele deixou o cavalo lá do lado do passo, né? E aí veio a nado, né, tio? Com certeza. Mas que bom estar contigo aqui mais uma vez, Marisa, a nosso contar das coisas da quinta região. Como é que foram aí as movimentações tradicionalistas neste mês que ainda está vivo para todos nós? E é o nosso mês de setembro, o nosso mês que começa a primavera, com essas coisas bonitas, e que nos traz essa mensagem tão bonita que o MTG trabalha também e é grande responsável por esse momento cívico que passamos e que vivemos todos os setembros. Boa noite, Dorotel. Uma satisfação estar aqui novamente na tua casa, conversando contigo, que conhece tanto a história do Rio Grande, a cultura gaúcha. Fechamos setembro, né? Setembro, como tu disseste, que é um mês tão importante para nós. E agora outras atividades vêm pela frente. Setembro de muitas manifestações culturais em todas as entidades, pelo Rio Grande afora, aqui na nossa quinta região, todas as entidades trabalhando. E agora essa semana dá um respiro. Certo. E entramos agora com os preparativos para as atividades de novembro, que é o nosso evento.
Pois é, nós estamos também nos alinhavando para o fim do ano já. Né? Exatamente. Eu me lembro bem que tu estivesse conosco aqui em março, depois em junho, agora em setembro de novo. E como é que foram então os acontecimentos para a tua região, o teu planejamento, o teu trabalho, e como ele vem se concretizando? Quais foram os pontos mais importantes que tu destacaria desde janeiro até o momento? Olha, são tantas as atividades Eu ao sei que longo tu não do para ano. mais, né? Isso aqui é que nem mala de mascate, né? Você sempre está viajando, é cima para baixo. Mais ou menos isso. Mas nós tivemos um bom ano na quinta região, um ano que acreditamos assim numa avaliação inicial, que atendemos todas as demandas, né? Viajamos muito, como tu disseste, sempre, e agora principalmente em setembro, visitando todas as entidades dentro da possibilidade, que as distâncias são grandes, mas estamos fechando o ano ainda, nós ainda temos 3 meses pela frente de atividades, né? E aí tem muito serviço ainda. Mas foi um ano bom, com certeza. Apesar de todo o desgaste que passamos no Rio Grande do Sul, com essas enchentes, com essas calamidades, mas ainda assim, todo o Rio Grande se recuperando e nós aqui, enquanto quinta região, igualmente. E o que tu destacarias assim, desses eventos? Eu me lembro que, vamos começar assim, ali em agosto, foi o julho que nós tivemos aqui no Enarte Regional. Foi em julho. Julho? Julho, lá em Cruzilhada do Sul, Rodeio da Saudade. Pois é. E como é que foi aquele encontro? E quantos de lá estão prontos para vir para o Enarte? Ah, sim. Nós de lá, nós viajamos mais um pouco, né? Sim, aqueles classificados de lá, de julho. Então, nós fomos a Cacequim, na Interregional. E lá, sim, então se apurou os classificados que vão estar aqui nos representando. Para o pessoal entender como é que as pessoas chegam no Enarte, as pessoas que eu digo são as invernadas artísticas dos CTGs. Então, há uma pré-seleção, digamos assim, que seriam as regionais, seriam os Enartes regionais, que na tua região aconteceu ali em Encruzilhada. E, dada Encruzilhada, todos aqueles que se apresentaram, alguns foram para Cacequim, é isso? Isso. Foi em Cacequim quando? Em Cacequim foi 3 de setembro, no primeiro final de semana de setembro, aconteceu a Interregional, que envolve 10 regiões. Isso é que eu ia perguntar. O MTG tem quantas regiões? 30 regiões. Então 10 se encontraram lá, que seriam praticamente o centro-sul e fronteira? Isso, fronteira. Aquela se chama Interregional da Fronteira. Nós temos mais a do litoral e mais a da Serra. Agora está acontecendo a última interregional, que vai definir, então, passar régua em quem vem para Santa Cruz. Muito bem, então nós tivemos a regional, agora nós tivemos a segunda regional, que seria interregional, e tem uma terceira fase ainda. A terceira fase é a que acontece aqui na nossa essa casa. aqui a final, então. Aqui é o grande lance, né? Então todos... Grande momento. Grande momento, todas as invernadas passaram o ano inteiro ensaiando exaustivamente para ir para as regionais, depois para interregionais, e dessas chegarem a Santa Cruz, que é o palco máximo, é o momento mais importante, né, para a dança folclórica gaúcha, e criou-se esse movimento que é algo extraordinário. Na realidade, o Enarte é um pouco mais do que isso, né? Sim. Porque nós temos a dança, que se chama Força A e Força B, com as cerejas do bolo, mas nós não podemos esquecer nunca os outros palcos. Nós temos 11 palcos, né? Todas as manifestações eu estava artísticas. pecando nesse setor, eu sabia disso, mas como Enarte dança é tão forte que a gente esquece que tem palco de poesia, declamação, intérprete solista vocal, chula, pajada, trova, gaita, violão, todas as manifestações artísticas regionais gaúchas estão no Enarte. Estão no Enarte. Ai, que coisa maravilhosa isso. A outra interregional foi o Erechim. Erechim. As duas já aconteceram, então só falta a terceira, que aí está agora nesse Nós vamos ter esse final de semana. E vamos saber quem é que vai concorrer aqui no Enarte. Isso é espetacular. Mas eu disse que o nosso evento é de prosa, música e poesia. Ele disse que não sabe dizer uma poesia, mas eu vou te emprestar essa poesia aqui, ó. Tinha como patada de porco. Vou fazer um fundo musical e tu diz para nós esse poema, né, do Mário Barbara Dornelles.
Quando fui embora, eu fui porque quis. Coração de fogo batendo infeliz. É que a minha alma canta mais que eu. Na minha palma o destino leu. Que era preciso descobrir de novo o cheiro da terra, o cheiro do povo. Subir a sede e só beber depois. Quando fui embora, eu fui porque quis. Olha que bonito, hein? Que poema, hein? Agora, eu presente, eu aprendo. Quando te pedir um verso assim, eu vou dizer de Mário Barbara Dornelles, quando eu fui embora. Curto, uma coisa por demais, né? Fácil de decorar, quando vai viajando aí. Declamar, né? rádio, Fica fácil, né? já lembra junto. Que maravilha, tio, que maravilha. Mas, realmente, os versos do Mário, isso é musicado, é muito legal. A melodia é muito bacana, é uma longa, mas como poesia também se presta de forma extraordinária. Tu viu que tu pegasse e absorveu de cara, né, lendo e entregou para o pessoal aí este verso. Porque o nosso podcast tem que ter muita prosa, poesia, música e caos. Aí nós acho que tem um ali que sabe contar caos, ele vai sair o caos. Um cara que hospeda todo mundo no Renasce, não vai ter alguns caos para nós contar? Hein, Darlan, o que tu acha? Aí conosco, o comunicador Darlan, é o parceiro nosso, sempre pode nos visita e nos prestigia. Muito obrigado aí da tua estado. E o nosso podcast conta com o prestígio comercial dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha, nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Vai fazer tua festa? Lembra do Lanceiro Negro, aqui ó, a marca gaúcha aqui ó, Lanceiro Negro, a história da Revolução Farroupilha, apreciada nos vinhos Lanceiro Negro lá de Cotiporã, na Serra Gaúcha, distribuído por Porto Alegre. E tem a espumante Lanceiro Negro, que é algo fora de série. Eu recomendo. Inclusive eu vou dizer para o Paulo Merello, que é o diretor dessa vinícola, né, dessa distribuidora de bebidas, né, em Porto Alegre, que traga, né, para esta região, né, o Lanceiro Negro que nós estamos promovendo, porque realmente é algo fantástico. E além do Lanceiro Negro, nós temos a Clínica Olmos, estética facial, corporal, massoterapia integrativa, que as consultas são feitas na CIS Brasil 86, com a biomédica naturopata Marion Henker. Então, está precisando dar uma melhorada aí, mas de vez em quando aparece lá, não melhorei. Sou tão feio que não deu para melhorar. Estou brincando. Mas nós fizemos uma brincadeira que a Clínica Olmos estava melhorando a fisionomia do Pachó. Conseguiu fazer esse milagre. Deu uma melhorada no Pachó. Restaurante, Bar e Tradição Espetinho, Avenida Gastão Costa 690, na frente ali do portão principal da Oktoberfest, com acesso também pela rua Tiradentes 223. Funciona de terças a domingos, ao meio-dia e à noite. Farto cardápio de gastronomia campeira, com 25 tipos de drinks, chopps, vinhos e cachaça gaúcha. Uma cachaça Cavaleiro Farroupilha, que de vez em quando a gente dá uma picada. E atendido pelos proprietários, o casal Virgínia Pilon e Evandro Figueira, naturais de Santa Maria, que trouxeram este presente para deliciar Santa Cruz do Sul. Reservas pelo telefone, código era 55 999 078 182. Espetinho, churrasquinho dos Pampas, restaurante, bar e tradição, aqui em Santa Cruz do Sul. Produtos da marca Cavaleiro Farroupilha. Cachaças Prata e Ouro, do Alambique Miller de Veracruz, feita em barril de louro, envelhecida, uma cachaça orgânica, artesanal, louca de especial. E o cheiro, vocês estão vendo por aí, o aroma. Olha aqui, também em garrafinha de bolso, vai cavalgar, ó, vai para o baile, bota a cachaçinha e leva, sem problema nenhum. Cachaça Cavaleiro Farroupilha, louca de especial. Além das cachaças, tem as facas
que é uma produção também artesanal, facas numeradas, certificadas, facas para o peão e para a prenda, feita em Arroio do Tigre, pelo cavaleiro Farroupilha Cléo Oliveira, que inclusive estará agora nas notícias que eu vou dar para vocês. O Cléo Oliveira vai estar com o grupo Tchê Bombacha no dia 4 de outubro, na confraria aqui de Santa Cruz do Sul, a confraria nativista. Ele é o artesão, é músico, cantor, compositor, é um policial militar aposentado da Brigada Militar, e se dedicou a fazer facas, também umas facas maravilhosas. Essas facas estão pelo mundo, viu? Já despachamos facas aí para a Argentina, para Brasília, para o Rio de Janeiro. E a churrasquita, que é a churrasqueira que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão. O carvão está mais caro que a carne. Para você cuidar aí, sai mais caro o carvão do que a carne. Então, com a churrasquita, tu compra 5 kg de carne, com 1 kg de carvão tu assa sem problema nenhum. Churrasquita feita aqui em Santa Cruz do Sul. Inox, portátil, que cabe em qualquer porta-malas. Dito isso, vamos prosseguir um pouco agora aqui com o Jorge Roque e o Cláudio Mariani sobre o que nos espera em novembro, a partir aí do que já damos um pouquinho aqui junto com a Marisa, o que vocês se preocupem e querem que o Enarte se transforme cada vez mais em um evento que honra não só o Rio Grande, o Brasil, mas a América, pela movimentação cultural folclórica e tanto para todos nós e para o seu gaúcho. Bom, o Enarte é considerado o maior festival de arte amadora da América Latina. Ele acontece aqui em Santa Cruz desde 1996. Ele começou lá em 1986 em Farroupilha. Mas por 11 anos e daí veio para cá. Tem um período antes. Germinação. Porto Alegre. Tem o Mobral. Sim, Mobral que Mobral foi lá que em deu 1965, 66, por foi, aí. foi no final de 60 e começo de 70 até o Mobral aconteceu até 75, 76. Lá em Porto Alegre, no Araújo Viana. Eu era guri e participava da invernada artística do CTG Cineu do Pago, uruguaiano. E eu dançava no Mobral em Porto Alegre. E depois eu saí do Uruguaiano para Porto Alegre, me distanciei do meu CTG e acabei participando de todos os CTGs, mas fora das invernadas, né? Participando de 35 e tal, mas não vi mais invernada. Aí depois que surgiu o Fegarte lá em Farroupilha, e felizmente depois veio para cá e transformou-se em Enarte. O Mobral ele era um movimento brasileiro de alfabetização, né? Sim. Só que isso aí tinha também a cultura no meio, né? Isso era muito explorado dentro dos colégios, né? Eu me lembro que eu comecei a dançar com 12, 13 anos, de fotografia ligada hoje, só que depois eu saí do Rio Grande do Sul já passei um pouco. Mas, e esse Enarte acontece toda vez não, no terceiro final de semana de novembro. Então, sempre é uma semana depois da Romaria da Medianeira. Por que isso? Porque a Medianeira ela é, como chamam? Padroeira dos Cavaleiros, né? Então a chama que é acesa lá na Romaria, ela vem para cá. E essa mesma chama que faz parte da abertura do Enarte, que é extinto no domingo. A Medianeira, me dissesse uma coisa que eu não sabia, ela é padroeira dos cavaleiros ou da cavalgada dos cavaleiros da Medianeira? Ela é padroeira do Rio Grande do Sul. Nossa Senhora Medianeira. Padroeira do Rio Grande do Sul. Não, olha isso aí. Só pensa no São Pedro, que é o nosso padroeiro, e se esquece da Medianeira. Eu que machista, o gaúcho gente. Mas eu vim aprender aqui hoje isso. Coisa boa, né? A Medianeira, então, é padroeira. É padroeira do Rio Grande do Sul. Não sabia. Sabia que era de Santa Maria, que tem Medianeira. Em função, como o Jorge comentou, em função da Romaria da Medianeira, lá é criada uma chama que é trazida
pelos Cavaleiros de Santa Maria, da 13ª região, Sim. e entregue aqui na abertura do Enarte. Aquela cuia que está sempre no palco, ela então é acesa com a chama que vem lá de Santa Maria. E como é que ela se transformou a padroeira dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul ou só dessa cavalgada? Não saberia, sinceramente, eu não saberia te Mas responder. ele disse que ela é padroeira dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul ou Do Rio Grande do do Rio Grande. É tanto é que todos os cavaleiros usam Não, Nossa Senhora Aparecida usa muito, não a medianeira. A gaúchada usa muito dos rodeios, pra gente ver, dos chapéus, muito a Nossa Senhora Aparecida. Agora a medianeira eu não tinha notado. Isso é uma coisa interessante. Olha aí, ó, podcast desencravando coisas. Eu estava ignorante nesse tema e aprendi aqui coisa boa. E, então, qual é a tua visão para este momento? Bom, estamos trabalhando já desde o Enarte ano passado, né? Certo. Está vendo Terminou e aí começa já, né? os erros do ano anterior, a gente vai Aliás, corrigindo. dá uma tocada para o nosso pessoal aí. Como é que foi o Enarte no ano passado? Não, o Enarte no final sim foi bastante bom. Teve que mudar de data no passado, porque coincidia aí com as provas do Enem, se não me engano. O que acontece? Mas é sempre em novembro, né? Não, sim. Mas o que acontece com as provas do Enem? Quem faz as provas do Enem, isso é organizado, pessoas jovens, né? E ainda precisa estar estudando. E para não haver essa concorrência, ela foi mudada ano passado no ensino médio. Então eu tenho um certo transtorno. Mas agora voltou para a data normal dele, que é o terceiro final de semana. Estamos trabalhando para isso, tanto é que o pessoal sai daqui e já reserva com ele o alojamento para o ano seguinte, sabe? O nosso Enarte inicia já no mês de janeiro. A partir de janeiro já inicia os trabalhos, as programações, os ensaios. Então ele já inicia em janeiro e daí vai se preparando para as regionais, interregionais e final do Enarte Santa Cruz do Sul. Tá, esse ano também, outros anos já vinham fazendo, nós temos também o desfile temático que vai acontecer no dia 15, que é feriado, às 16 horas da tarde, partindo da Praça do Centro até o Parque do Oktoberfest. E no sábado, às 18 horas, vai ser a mostra folclórica. O que é isso aí? Os artistas do Enarte vão lá, se apresentam para o povo que está no meio da rua, para interagir com o público da rua. Isso vai ser, então, como é que chamou esse momento do Enarte? É a primeira vez que... Não, é a primeira vez. Já foi feito 2 anos, se não me engano. Agora é o terceiro. Bom, nós vamos dar uma pausinha para meter mais uma música e depois vamos prosear mais sobre Enarte, sobre NTG, sobre a quinta região e vamos saber mais do Cláudio, né, que é o responsável da logística, de hospedagem, como é que funciona todo esse conceito, que vocês se preparam a cidade para receber quantas mil pessoas chegam. E vou explorar um pouco mais, porque tem mais os números do Enarte do ano passado. É importante a gente deixar registrado, pessoal. Milongas tristes campeiras, parceiras do violão, já cantei muitas vaneiras, mas nunca deixei nelas meu coração. Cantando noites adentro, essas milongas canções, fugir do frio e do vento, ouvindo lamentos de muitas paixões. Ai, como chora o pinho nessas milongas de dor, milongas tristes e vinho pra cada saudade de um trovador. Milongas tristes e vinho pra cada saudade de um trovador. Lararai, 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 larai, lararai, lararai, lararai.
Essas milongas me abraçam nas rodas de chimarrão, aquecem sonhos que passam, se perde no fogo e na solidão. Ai, como chora o pinho nessas milongas de dor, milongas tristes e vinho pra cada saudade de um trovador. Milongas tristes e vinho pra cada saudade de um trovador. Letra linda. É mais uma do Mário Bárbara Dornelles que a gente traz aqui, lembrando dessa figura importante do nosso São Borja, terra dos presidentes. Mas as movimentações do setembro são intensas para aqueles que são ligados à cultura regional gaúcha e os que não são, e que acabam também vendo mais de perto, aprendendo, sentindo todo esse conceito bonito que desde 47 o Rio Grande do Sul, de forma organizada, cultua sua história e seu civismo. E 47 traz a noção da primeira cavalgada, cria a chama crioula e cria os desfiles, farrapos, e agora mais modernamente os acampamentos farroupilhas. E o nosso editorial hoje é exatamente em torno desse conceito, porque eis aí algo fascinante que surgiu na década de 1980 e vai ganhando destaque como atração turística cultural originária da movimentação social que remeteu os urbanos na vida do campo. Nunca é demais dizer que tudo que for relacionado ao culto farrapo vem da astúcia do guri João Carlos Dávila Paixão Cortes, que lá em 47 criou com colegas escoteiros, amigos, o grupo dos 8, número exato de uma patrulha escoteira, lá no Colégio Júlio de Castilhos de Porto Alegre, que realizaram a escolta dos restos mortais do general Farroupilha, Davi Canabarro, trazidos de Santana do Livramento para a capital do estado, aonde repousa no mausoléu farrapo no cemitério da Zen. Essa façanha estudantil originou 4 formas decisivas de eventos que gaúchos e gaúchas promovem em torno da cultura histórica, musical e folclórica rio-grandense, conforme relacionaremos em ordem cronológica. A primeira cavalgada cívica civil do Estado, que originou as demais cavalgadas e grupos de cavalarianos e cavalarianas existentes até hoje. 2. A criação do Departamento de Tradição Gaúcha do Colégio, que deu origem aos CTGs, Centros de Tradições Gaúchas. 3. A Chama Crioula, que originou a semana e os desfiles farroupilhas e, consequentemente, o item seguinte, que é o nosso foco, os acampamentos farroupilhas. E por incrível que pareça, tudo aconteceu primeiramente na capital do estado. Depois foi para o interior, porque Porto Alegre sempre teve um índice muito alto de interiorianos nela vivendo. Gente vinda do campo para estudar, trabalhar, que trouxeram e desembarcaram também seus usos e costumes na bagagem, gerando o sentido gauchesco numa cidade imperialista, que sempre esteve de costas culturalmente para o interior gaúcho. Na década de 1970, o desfile farroupilha em Porto Alegre passou a ser realizado na Avenida Perimetral, que inicia na orla do Guaíba e costeia o Parque da Harmonia,
como foi popularmente chamado o atual Parque Maurício Sirotsky, local aonde, como é até hoje, se desembarcavam e embarcavam os animais para os desfiles, como acontece aqui no Oktoberfest, o embarque e desembarque dos cavalarianos que foram no desfile no dia, que era para ser no dia 20, foi no dia 22. Considerando que havia cavaleiros lá em Porto Alegre que vinham já montados de seu estábulo para desfilar, passavam praticamente eles o dia no lombo do pingo, vindo, desfilando e depois indo para casa sem poder desfrutar da festa. Então, esses, considerando o belo espaço em 1980, resolveram chegar um dia antes do desfile e se obrigaram a acampar ali no Parque da Harmonia para os devidos cuidados do animal e de si. Com isso, outros que nem desfilavam, mas por gosto do astral campeiro formatado no parque, também resolveram acampar, até que foi aumentando o número de acampados e o MTG, em 1989, resolveu fazer um palco e dar animação artística ao local, surgindo com isso, oficialmente, o acampamento Farroupilha, palco no qual eu cantei várias vezes, convidado pelo MTG, lá em Porto Alegre. E acampamento que passou a receber a chama crioula e atualmente albergar mais de 400 entidades acampadas em galpões e mais de 1 milhão de visitantes durante a Semana Farroupilha, que sempre inicia no dia 14 e vai até o dia 20 de setembro, dia do gaúcho, quando ocorre o desfile e a extinção da chama crioula às 18 horas. Com isso, encerrando os festejos farrapos. Então, atualmente, as forças supracitadas, que espiritualmente foram criadas em 1947, residem há décadas oficialmente no acampamento Farroupilha, da capital de todos os gaúchos, já sendo corretamente replicado por vários municípios no Brasil, no Rio Grande do Brasil e fora do Rio Grande, em projetos espontâneos. Dou o exemplo aqui de Santa Cruz, que não sei se já tem o acampamento Farroupilha aqui, ainda não tem, mas Caçapava já tem o acampamento Farroupilha, Uruguaiana já tem acampamento Farroupilha e a Austrália já tem acampamento Farroupilha. Para pensar, concluo dizendo o seguinte: isso é uma prova que os farroupilhas do passado não perderam a revolução, que virou guerra e que não tem fim. Pelos farroupilhas do presente e do futuro, que surgirão acendendo a chama crioula, cavalgando, acampando, desfilando em defesa dos ideais farrapos que está estampado na bandeira de todos os gaúchos, que diz de liberdade, igualdade e humanidade. Então, é muito importante esta movimentação cívica que nós passamos praticamente do dia 1º até o dia 22, que foi quando várias cidades resolveram fazer os seus desfiles, porque choveu no dia 20, em vários recantos do Rio Grande, principalmente de Santa Maria até o litoral. Nós, Cavaleiros Farroupilhas, iríamos desfilar em Viamão, no dia 22, num lugar chamado Águas Claras, em homenagem ao Cavaleiro Farroupilha, Belmar Andrade, médico, chefe da cardiologia do Mãe de Deus em Porto Alegre, que faleceu há 2 anos, e que esteve conosco em várias cavalgadas. Nós íamos fazer uma homenagem para ele no desfile, no lugar onde ele tem a sua estância. E a chuva nos impediu, como impediu também aqui o dia 20, que foi acontecer o desfile no dia 22. Nós estivemos lá para aplaudir esses que não desistiram desta ideia, né, de manter vivo isso que foi importante. Se o desfile não foi tão brilhante como merecíamos, e como a cidade merecia, mas a lembrança, o culto foi feito e a marca estará aí. Quem sabe o ano que vem se faz um desfile da forma na qual esta cidade realmente merece, e o Rio Grande e os nossos antepassados.
Dito isso, voltamos então um pouquinho mais de prosa com a Marisa, a nos contar, Marisa, qual é a tua programação então? Qual foi o teu rescaldo da Semana Farroupilha e o que tu estás preparando para as próximas, o próximo momento? Agora nós estamos nos preparando para o Enarte. Agora o foco todo é nessa equipe que está trabalhando para que o Enarte aconteça da melhor forma possível. Esse é o foco. Depois, para o ano que vem, são outros planos, mas para 2024 nós precisamos trabalhar nessa atividade agora do Enarte. Para o pessoal ter uma noção, o que aconteceu na cidade de Santa Cruz durante a Semana Farroupilha? Quantos CTGs abriram suas porteiras, fizeram as coisas acontecerem? E quantas pessoas movimentou-se nesse momento? Tem uma ideia assim, na sua gestão? As nossas entidades aqui em Santa Cruz do Sul, todas elas tiveram atividades e tiveram uma participação na sua ronda, que é a que acontece normalmente. As atividades, um dia da semana é para cada entidade, então desenvolver essas atividades mais específicas da Semana Farroupilha, abrir as suas portas e receber a sua comunidade solteira. Então, com relação a números, sempre um número expressivo de participação em todas as rondas, né? Durante o dia, normalmente, o público é através das escolas, que as entidades fazem um trabalho voltado para essas crianças, desenvolvendo atividades lúdicas, né, que trazem menção à nossa cultura gaúcha, e à noite recebem então seus associados e simpatizantes para jantares e bares. E agora então vamos focar mais uma vez no Enarte, porque estamos no final de setembro, outubro passa ligeiro, os tempos as horas estão passando assim, galopando, né? É tudo a galope, daqui a pouco estamos em novembro. Quando vai começar o Enarte? O Enarte vai começar no dia 15 de novembro, que é um feriado. A abertura, não vamos botar a data, o horário ainda, porque é uma coisa que se definiu. Vai ser quinta-feira, sexta-feira, é o feriado. E sexta-feira já começa 2 modalidades, Força A e Força B. E os outros palcos vão começar a funcionar no domingo, no sábado de manhã. E em torno de 11 palcos funcionando ao mesmo tempo. E sobre a questão de quantidade de pessoas, visita o parque dá em torno de 40 mil pessoas por evento. E aqui nós temos que separar um pouco assim, o que é alojamento e o que é acampamento. Acampamento é o pessoal que entra lá dentro, vai com a sua barraca, acampa lá. E o alojamento é as pessoas que ficam fora, porque não tem mais lugar em hotéis. Entendi, tá? Porque, se não me engano, em Santa Cruz deve ter leitos de 2.200, 2.300 leitos. E aí precisamos usar unidades, sociedades, colégios para botar a gente. E aí entra em serviço o homem da logística aí. Esse vai do alojamento. Nos conta como é que funciona todo esse processo, recebendo gente de tudo que é recanto do estado, né? E que vem para cá e, obviamente, lotam os hotéis, né? E aí, como é que fica? Aí o pessoal nos procura, a gente já vem fazendo um trabalho aí, Jorge, fazendo um trabalho nesse tempo, foi Jorge. Lá para 2004, Você fazia essa parte. fazia essa parte. Daí, Tu que era a logística era contigo? Aí ele subiu na A hierarquia? hierarquia, Só ser presidente da comissão? e daí ele me passou em 2010, 11. 2011, por exemplo. 2011 que me passou, né, que eu fazia naquela época a portaria e o acampamento. Para mim, fazia. Aí eu fui para os alojamentos, ele me passou mais ou menos as relações dos ginásios, colégios, todos os contatos que tinha do pessoal. Para poder abrigar. Quantas pessoas tu abrigaste no ano passado? O ano passado foi abrigado em torno de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Fora dos alojamentos improvisados, né? Inclusive, Quartéis não abrem carteira para isso? não. Que pena. O quartel até abriu esse ano, ano passado, a gente andou conversando, mas eles não queriam deixar que as mulheres entrassem, era só
Podia ser tecnologicamente separado, mas aí para outra questão, assim, porque tem muitos que já são casados, né? Sim, os casais ficam na Aí, mesma quarto. não, o pessoal, a gente nem procura porque Entendi. não dá. Então, hoje, nós tínhamos as escolas municipais e estaduais que nos davam esse suporte muito bom, muito bem. É verdade, Né, as escolas. todos aqui, mas há 2 anos atrás foi barrado. Ué, por quê? Por quê? Bom, o porquê, ninguém sabe te dizer exatamente o porquê. São escolas municipais ou estaduais? Os dois, municipais e estaduais. Não dão. Né? Então até o pessoal às vezes liga e diz, mas tem um colégio lá. Daí eu digo, olha, não estamos mais conseguindo as escolas, aí o pessoal ainda reclama, né? O pessoal Mas lá na não fronteira, deu para dar uma conversada com o secretário de Educação, o secretário de Educação, foi feita reunião com a prefeita, o governador, esse governador farrapo que está aí, né, tia? com a prefeita, concordo. Com a prefeita, foi feita reunião com o secretário, esse cara resolveu de um ano para o outro, mas passou os anos e não resolveu nada. Mas é uma loucura. Né? Além de não fazerem coisíssima nenhuma, né, e fazem mal o que tem que desenvolver, não deixam, não apoiam. Eu, quando guri, me criei indo em espetáculos de CTGs, dormindo nos colégios, sem problema nenhum. Levava um colchonete e era recebido nos colégios. Hoje a gente partiu para as escolas particulares, tem bastante escolas Que estão particulares. sendo Estão sendo mais parceiros. mais parceiros, clubes, paróquias, igrejas. Que maravilha. Tem gente, eu alojei hoje um grupo embaixo da igreja, que é o Padre Colimado, você deve conhecer, Já vi falar do Conceição. em Conceição, lá na Conceição, eu coloquei um grupo embaixo da igreja. Que coisa Tem um boa. porão embaixo da igreja lá, e colocamos um grupo lá. Acomodou. E nos salões, nos salões paroquiais, né, esses ginásios particulares que tem. Se a gente procurar, Vamos encontrar. sobra. Só. Que coisa Ano passado sobrou, esse ano, se Deus quiser, vai sobrar também. Né? E quantas mil pessoas tu espera para essa festa? Olha, ainda falta a terceira Inter, né, para entrar. Então ali na terceira Inter vai dar, são uns 25 grupos mais ou menos, na Dona Maria. Tem 25 grupos, aí a 100 pessoas cada um só ali. Né? 2.500. 2.500. Que espetáculo. Só que assim são. Me diz uma coisa, esses centros de tradições que vêm para cá, todos vêm por sua custo e risco. Bom, quanto é que custa o Renato? Quanto custa o Renato? Tem quase 1 milhão. 1 milhão. Gasta com o que 1 milhão? Bom, várias coisas. Por exemplo, nós precisamos de avaliadores. Os Então avaliadores, os profissionais que fazem a avaliação, tá certo? Avaliadores, o local é pago? o local é pago pelo evento, o combustível é pago pelo evento e eles vêm. Mas o local não é público aqui, né? O local? Aqui Não. acontece o evento? Não é a prefeitura que serve? Sim, a prefeitura cede, claro. Mas assim, o alojamento para os avaliadores. Sim, não, claro. Contrata um cara para vir avaliar. Eu fui jurado de vários festivais, então me pagava transporte, alimentação e hospedagem. E mais um cachê. Eu tenho uma Tem que ter. observação, os avaliadores não são pagos, eles não recebem pelo trabalho. Não, Não, mas ainda assim, não só para ver, porque é um festival amador e os avaliadores é uma categoria, digamos assim, que ela que conduz o evento, e esses avaliadores, que são os avaliadores preparados pelo movimento, eles não têm remuneração para esse trabalho, eles ficam de sexta-feira até domingo nos palcos, voluntariamente. Eles só têm as suas despesas ressarcidas. Transporte, alimentação e hospedagem. Isso, e são essas despesas e tudo mais o que envolve que Mas vai dá o coisa. custo. Mais sonorização. Mas eles têm uma compensação de avaliar o ano todo o programa. Né? Sim, e rodeios, nesses festivais, essas coisas, eles todos São credenciados para isso. Bom, pelo menos isso, né? Porque o que eu acho interessante e acho bonito, por exemplo, quando as pessoas se movimentam para fazer um evento, né? Então, é um evento amador, ninguém ganha nada. Bom, tem que contratar o som, tem que contratar a limpeza, tem que contratar segurança, sempre tem gasto, vai gastar sempre, né? Alguma coisa. Então é compreensível que você cobre
até uma taxa de entrada. Antigamente você cobrava, hoje estão se cobrando hoje aqui, né? Para poder juntar esse dinheiro e cumprir com a função. Mas também tem hoje um comércio bonito já dentro do parque aí, e deve dar um retorno bacana para a quinta região. Não, Mas a quinta região tem alguma coisa, você promove elas, que barbaridade. bom, para organizar tudo isso aí, dentro do parque, acampa em torno de 5 mil pessoas. Sim. E a equipe de trabalho, no final, assim, são em torno de 400 pessoas trabalhando nesse tempo. Quer dizer, uns já começam bem antes, né? Porque tem que montar os palcos, isso aí, tem que desmontar depois, tem um negócio todo. E outra coisa que é interessante, não, por exemplo, tem muitos que não conseguem, mas querem ficar em hotel, ficam no parque, Ainda fica beneficia a região, né? Isso é muito importante. Teve o primeiro ano que nós não conseguimos, estava difícil de considerar, quando foi plantado os colégios estaduais e municipais. No primeiro ano que eu alojei mais ou menos aí em torno de 10 a 15 grupos em Veracruz. Coisa boa. Bom, no início a gente tinha uma obrigação mais assim, de alojar os grupos de dança. São em torno de 80, né? Mas muitos ficam em hotéis. Mas assim, agora já estão. Agora não, já faz anos assim que muita gente quer vir e não sabe onde ficar. Olha, eu tenho 20 pessoas aqui. Aí ele corre atrás de um local assim, não muito grande para não queimar o cartucho. É, porque aquelas 100 pessoas que eu falei que, por exemplo, vem num grupo, fica 45, 50 no alojamento e o resto vem para o acampamento. Eles têm uma logística, né? Que tem que fazer, prepara as alimentação e tudo, a maioria aqui nos acampamentos. Né? Então é dividido. interessantíssimo. E dá uma trabalheira tensa, né? O pessoal que está envolvido aí com vocês Eu aí. começo a trabalhar na primeira Inter. Além, qual é a tua função? Aposentado. Aposentado de quê? E eu trabalhei de comércio. Né? Comércio. E tu? Sou militar aposentado. Militar aposentado. E tu? Sim. Professor aposentado. Viu que maravilha? Por isso que funciona, né, o movimento tradicionalista gaúcho. Porque essas pessoas abnegadas, né, emprestam o seu tempo, a sua vida, o seu suor, a sua emoção, para que as coisas aconteçam. E fazem realmente acontecer. E às vezes tem setores públicos que são muito bem pagos e não funcionam tão bem como funciona o movimento tradicionalista gaúcho. Então, nós temos que tirar o chapéu e respeitar essas pessoas que estão a serviço da nossa cultura de forma graciosa, né? E ser melhor compreendido por aqueles que desdém e por falta de conhecimento, né? Não vou dizer por falta de escrúpulo, mas por falta de conhecimento de como realmente as coisas andam. E o movimento gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, com mais de 1.600 CTGs, né? Imagina aí cada CTG com 200 pessoas, tu faz uma multiplicação disso aí. Temos indiretamente 1 milhão de pessoas envolvidas e são consumidores de tudo, para viver como qualquer pessoa. Então, as empresas têm que olhar com mais cuidado e patrocinar este movimento, né, para que se mantenha esse processo que garante a respeitabilidade, a honradez e toda a visão que o movimento tradicionalista gaúcho carrega no seu seio, no seu bojo, na sua vontade, no seu ideal, para que nós tenhamos uma sociedade e continuemos a ter uma sociedade equilibrada, de respeito, né, e com moral alta, e não com moral baixa. O que tu nos diria por final? O que eu diria por final? Que venha novembro, que seja um grande enarte, porque hoje a Quinta Região e toda a comissão executiva está focada nesse grande evento, que é o encerramento do ano para o movimento, né? É uma responsabilidade muito grande para a Quinta Região. Como tu disseste, a Quinta Região não ganha nada, ela ganha a satisfação em sediar, nos seus limites geográficos, o maior evento do movimento tradicionalista gaúcho. E o que eu queria então para o final? Igualmente, como estamos esperando todo mundo que goste e o pessoal que ainda não vieram, que venha conhecer, porque
que é o Enato. Tem muita gente até de Santa Cruz que não é ligado. Não chegou ali, né? Tem que ver de perto. Mas estamos fazendo todo o possível para receber bem todo mundo. O que eu diria para o final? Bom, nós estamos falando antes de aposentado, eu sou aposentado, mas nós somos aposentados hoje. Nós começamos Sim. lá atrás, dentro das entidades, que nós trabalhamos, e hoje nós somos avós, né, nossos netos já vêm vindo atrás para nos representar mais tarde. Né, e que continuem vindo, continuem crescendo. Nós precisamos de gente que venha lá de dentro dela. Que venha o Enarte, então, e nós vamos nos despedindo, agradecendo a audiência de todos vocês, neste recanto, nesta região, no Rio Grande, no Brasil, Santa Catarina, Brasília. Um abraço a todos vocês. E até a semana que vem, se o patrão Nader Ribas nos permitir, com o apoio dos Vinhos Lazeiro Negro, da Clínica Olos e do restaurante Bar e Tradição Espetinho. Graças.